Olá, tudo bom? Como estão vocês? Eu sou o professor William, professor de matemática do 9º ano, certo? Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Primeiro recado, não esqueça de acessar o Classroom e garantir sua presença realizando a tarefa indicada pelo professor. Segundo aviso, se você só nos acompanha pela televisão, é necessário que você procure sua escola para a retirada dos materiais, né? E a terceira coisa, caso surja alguma dúvida, procure o seu professor e ele poderá tirar as dúvidas que você, as suas necessidades, né? Vai te atender de uma forma melhor, ok? Na aula passada, o que nós vimos? A aplicação da fórmula de Bhaskara na resolução de equações do segundo grau, completas e incompletas. Nesta aula, o que veremos? Situação-problema envolvendo equações do segundo grau, aplicação de fórmula de Bhaskara na resolução de equações do segundo grau. Certinho? O que nós precisamos lembrar? Fórmula de uma equação do segundo grau, qual é o formato dela? Ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, sendo a, b e c os coeficientes dessa equação. Outra coisa, quando que uma equação é completa? Quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Equações incompletas, nós temos o ax² mais bx igual a zero, então no caso falta o c, por isso ele é igual a zero, ou então ax² mais c igual a zero, no nosso caso aqui faltando o b, daí quando b é igual a zero, faltando um termo, tá? Equações incompletas. Outra coisa, fórmula de Bhaskara. Nós podemos encontrar em dois formatos, né? Encontramos a fórmula de Bhaskara em dois formatos. O primeiro, mais tradicional, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a, ou chamando b ao quadrado menos 4ac de delta, e aí tendo uma fórmula mais contraída. Ok? Então eu gostaria que vocês copiassem o primeiro exercício, esse enunciado aqui, ó, tá? Vou dar um minuto para vocês copiarem, tá bom? E aí depois nós já vamos resolver o exercício com vocês, certinho? Então aguardo vocês aí um minutinho. Ok, espero que você tenha copiado aqui o nosso enunciado, ok? Então, a primeira coisa, nós temos aí uma estratégia para trabalhar esses exercícios aqui, ok? Primeira coisa, eu vou identificar os coeficientes. Segunda coisa,
trabalhar com a fórmula de Bhaskara, calcular o delta, depois a fórmula de Bhaskara e depois calcular x1 e x2, ok? Então, no enunciado do exercício, diz o seguinte, ó, o quadrado de um número inteiro, você conhece esse número inteiro? Se você não conhece esse número, você vai chamar ele de x. Então, nós temos lá assim, ó, um número. Eu chamo ele de x. Agora está dizendo o seguinte, ó, o quadrado de um número inteiro. Então, o quadrado deste número. X ao quadrado. É igual a 7 vezes o número. 7 vezes o número menos 6. Então, 7 vezes... Vamos aqui, primeira situação, segunda e a terceira. 7 vezes o número menos 6. A expressão equivalente a essa frase aqui é 7 vezes x menos 6. Então, quando eu falo de resolução de problemas, eu tenho que realizar uma boa leitura do enunciado, né? E transcrever esse enunciado para uma linguagem matemática. Isso é bem importante, ok? Então, eu vou anotar os dados que eu tenho aqui, correto? Ficamos, então, com o meu x ao quadrado. E ele é igual a 7x menos 6. Agora, o que eu faço aqui, ó? Então, transcrevi lá, né? Diz que o quadrado do número é igual a 7 vezes esse número menos 6, né? Qual é esse número? Agora eu vou organizar a minha equação. Como é que eu organizo? Termo em x quadrado, em ordem decrescente dos expoentes, né? Então, x ao quadrado vai primeiro, depois vai o termo em x, depois vai o termo independente de x. Então, tenho lá x ao quadrado. Esse 7x vai passar para o outro lado, então eu troco o sinal. E o menos 6 também passou para o outro lado da igualdade, mais 6 igual a 0. Bem, agora o procedimento é aquele, identificar os coeficientes A, B e C. A, B e C. Então, tem A igual a 1, B igual a menos 7 e C igual a 6. Calculando o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Meu delta igual a 49 menos 24. E o meu delta igual a 25. Calculei o valor de delta. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é fórmula de Bhaskara. X, vou ver aqui, x igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Bem, o meu x vai ser igual a menos, aqui ficou meio, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por
2 vezes 1. E o meu x vai ser igual a 7, mais ou menos 7, dividido por... Estou 49 na cabeça aqui. 25. E agora sim, 5. 2. Então, eu tenho o meu x1. 7 mais 5 dividido por 2. X1 igual a 12 dividido por 2. X1 igual a 6. Então, raiz quadrada de 25, 5. E aí, x1 igual a 6. Agora vamos para o x2. x2 vai ser igual a 7 menos 5, dividido por 2. O meu x2 igual a 2, dividido por 2. x2 igual a 1. Veja bem o seguinte, ó. O que vale a pena fazer? Para você entender o que foi proposto no enunciado, vale a pena você realizar um teste, tá? Que teste é esse? Olha aqui, ó. Só repetindo o enunciado para você, né? O quadrado de um número é igual a 7 vezes esse número menos 6. Quando eu transcrevi o enunciado aqui, escrevi a equação do segundo grau, encontrei x1 e x2, então eu tenho lá, ó, x1 igual a 6 e x2 igual a 1. Eu preciso verificar se esses dois valores encontrados satisfazem o que está escrito no enunciado do exercício, que é essa equação aqui, ó. Então, apagando essa parte aqui, correto? E eu vou realizar esse teste, né? Então, para x1, esse teste aqui, para x1 igual a 6. Então, eu tenho lá, ó, 6 ao quadrado é igual a 7 vezes 6 menos 6. 6 ao quadrado é 36. 7 vezes 6, 42, menos 6. Eu vou encontrar o quê? 36 igual a 36. Verdade? Vou fazer o teste com a segunda raiz. Substituindo lá, então, o meu x2, vou aplicar nessa equação. Quando x2 é igual a 1. Então, tem o seguinte, ó. 1 ao quadrado é igual a 7 vezes 1 menos 6. 1 ao quadrado é 1. 7 vezes 1, 7. Menos 6. 1 é igual a 1. Também é verdadeiro. Por que eu chamo a atenção aqui? Porque em alguns casos, quando você realiza o teste, apenas uma das raízes satisfaz a igualdade imposta, a outra é necessário descartar. Mas isso nós veremos nos próximos exercícios. Apresentando bem rapidinho aqui, então, a solução na tela, né? O meu número é x, a minha equação x ao quadrado igual a 7x menos 6. Confere com o que nós fizemos. Esse 7x passou para o outro lado, 7x menos 6 passou para o outro lado, e eu fiquei com x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Confere com a equação que nós encontramos. Identifiquei os coeficientes. Calculei o valor de delta. Delta igual a 25, também confere. Fórmula de Bhaskara, nós aplicamos lá, substituindo os valores de B, C e delta. E eu encontro 7 mais ou menos 5 dividido por 2, calculando x1 e x2. E aí eu tenho a raiz como conjunto de solução 1 e 6. Fiz os testes, né? Quais são os números? 1 e 6 são esses números aí, os números procurados, ok? E aí nós fizemos a verificação ali, né? E aí, sugestão para vocês verificarem.
Agora o que eu tenho aqui, exercício número 2. Então vamos à leitura do enunciado. O quadrado da diferença entre um número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Qual é este número? Um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução. E aí, com esse tempinho que você ficou para copiar o enunciado do exercício, agora nós iremos realizar a interpretação desse enunciado. Acompanha comigo na tela então. O quadrado da diferença entre um número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Qual é esse número? Então vejamos só, interpretando o enunciado, o que eu tenho? O meu número, se eu não conheço esse número, eu chamo ele de x. Quadrado da diferença entre x e 3. Quando eu falo de uma diferença, é uma operação de subtração. Então, diferença entre x e 3 é x menos 3. 5 vezes o número subtraído de 1. Então, eu multipliquei o número que era x por 5 e subtraio uma unidade. E aí, eu escrevo a minha equação. Até aqui você vai falar assim, mas estamos estudando equação do segundo grau e o que aconteceu aqui? Não estou vendo um x quadrado. Exatamente, ele aparece na sequência. Olha só, o que eu preciso fazer agora? Desenvolver o produto notável. Então, vem para o quadro comigo que nós realizaremos isso aí. Que produto notável eu preciso desenvolver? X menos 3 elevado ao quadrado. Só que antes disso, deixa eu voltar aqui. Nós temos lá um modelinho de produto notável. É o quadrado da diferença de dois termos. A menos B elevado ao quadrado. Você vai lembrar lá do seu 8º ano. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, desenvolver esse produto notável é essa formulazinha aqui que nós iremos aplicar ali, x menos 3 elevado ao quadrado. Olha só, esse aqui é um formato que você tem lá, 2, né? Aqui mais o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo é x, então vou completar meus parênteses aqui, x e x. E o 3, coloca só um número, não se preocupa com o preenchimento do sinal ali. Igual. Aqui,
x elevado ao quadrado, eu tenho x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x, mais 9. Ok? Então, essa parte aqui, esse desenvolvimento do produto notável, vamos voltar para a tela ali, ó. Esse aqui é o desenvolvimento do produto notável, x menos 3 elevado ao quadrado, foi o que nós fizemos no quadro. Ficou em amarelinho aqui, ó, né, o desenvolvimento do que está grifado. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 5x menos 1. O que eu faço agora? Eu estou chamando de simplificar a equação. Simplificar a equação, para mim, né, pode ser um combinado nosso, é colocar os termos semelhantes, todos eles, todos os termos da equação, para o meu lado esquerdo, que nós chamamos de primeiro membro, e simplificar os termos semelhantes, né, o que você também viu lá em operações com monômios e polinômios lá no 8º ano também. Olha, o 5x menos 1 passa para o outro lado. O que eu tenho? X ao quadrado menos 6x mais 9 menos 5x mais 1 igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, talvez seja uma outra linguagem que você conheça, ó, menos 6x com menos 5x, eles têm o mesmo sinal e são semelhantes. Eu somo 6 mais 5, 11, só que fica com sinal negativo. 9 mais 1, 10. Ok? Então, essa parte foi só a interpretação do que estava proposto no enunciado. Agora, eu vou deixar para você mais um tempinho para você resolver. Só que aí, ó, o que eu gostaria de combinar? A partir de agora, né, nas nossas próximas aulas sobre esse tema, eu gostaria que você organizasse a sua ideia. De que forma? Primeira coisa, identificar os coeficientes. Utilizar esse roteiro aqui. Segundo, discriminante delta. Terceiro, fórmula de Bhaskara. Quarto, identificar x1 e x2. E 5, interpretar os resultados. Verificar se esses resultados satisfazem a igualdade imposta ou não. Certo? Um tempinho para vocês e nós já voltamos.
Agora, vendo então a solução do exercício aqui, o que eu tenho para você? Ó? Vamos acompanhar esse roteiro passo a passo. Então, foi apresentado ali o x ao quadrado menos 11x mais 10 igual a 0. Primeira coisa que você precisava realizar, identificar os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. Valor de A, 1. Valor de B, menos 11. E o valor de C, igual a 10. Feito isso, vamos para o próximo passo. Discriminante delta. Aqui eu já tenho A, B e C. Discriminante delta igual a B ao quadrado menos 4AC, substituindo os valores, né? B igual a menos 11, A igual a 1 e C igual a 10. Delta vai ser igual a menos 11 elevado ao quadrado, 121. 4 vezes, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 10, menos 40. 121 menos 40, o meu delta fica igual a 81. Certinho? Bem, próximo passo. Fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, vou substituir os valores de B, de delta e o valor de A. Então, olha só, né? Bzinho vermelhinho, delta igual a 81 e o A vermelho também ali, né? Simplificando essa fórmula aí, eu cheguei no 11 mais ou menos 9, que é a raiz quadrada de 81. 11 ficou positivo porque ele já era, porque o B era negativo e tem um sinal negativo antes, né? Menos vezes menos ali vai dar mais. Então, 11 mais ou menos 9 dividido por 2. Agora, o que eu tenho? Cálculo de x1 e x2. 11 mais 9, 11 menos 9. Então, foi lá. Para x1, 11 mais 9 dividido por 2, eu tenho 11 mais 9, 20 dividido por 2. x1 vai ser igual a 10. Próximo. x2. 11 menos 9 igual a 2. E aí eu tenho 11 menos 9, 2 dividido por 2. x2 igual a 1. É suficiente isso? Tenho meu conjunto de solução 1 e 10. O que eu preciso ver? A diferença, né, o quadrado da diferença entre o número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Qual é esse número? Os números são 1 e 10. Se você realizar essa verificação, né, colocando ele nesse formato aqui, você vai encontrar aquela igualdade igual no exemplo apresentado anteriormente. Certinho? Como é que eu fiz isso? Ó? Quadrado da diferença entre um número e 3. 1 menos 3 elevado ao quadrado, fico com menos 2 elevado ao quadrado. Certo? É igual a 5 vezes o número subtraído de 1. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 1, né, que foi o número escolhido. 5 vezes 1 menos 1. Isso dá 4 igual a 5 menos 1? Sim, né? 4 é igual a 5 menos 1. E aí, deixo como sugestão para você realizar o mesmo processo e verificar que para 10 a igualdade também é verdadeira. No exercício 3, vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado também, certo? E aí, a gente já volta. Antes disso, faço a leitura. Os registros de temperatura tomados entre 0 hora e 24 horas de um dia em zona rural se ajustam à fórmula matemática T igual a menos 1/10 vezes x menos 12 elevado ao quadrado mais 10, em que o meu T, deixei em destaque em azul aqui, representa a temperatura em graus Celsius e x representa as horas do dia. A que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6 graus Celsius. Ok? Então, um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
Voltando agora, então, com o nosso exercício 3, ok? Primeira coisa que eu tinha ali, temperatura registrada. Então, falava lá que em um determinado momento, em determinada hora do dia, a temperatura registrada foi de 9,6. Anotei esse dado. Segunda coisa, tem essa temperatura aqui, não tenho? Tem essa temperatura, essa equação aqui, né? Eu vou substituir esse 9,6 por T, porque T representa a temperatura. Eu tenho que ver quando que essa expressão me fornece o valor 9,6. Então, eu tenho que pegar essa expressão e igualar a 9,6. Esse 10 que está somando, ele passa para cá, para o outro lado da igualdade. Só que lembra que ele vai passar fazendo o quê? A operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Então, eu fico com 9,6 menos 10, né? Coloquei aqui em vermelho para destacar que ele trocou de lado e também o sinal. Bem, realizar a operação 9,6 menos 10, eu tenho aqui os meus 4 décimos aqui, né? Só que nota que aqui é uma multiplicação, não é? E esse 10 está dividindo de certa forma. Então, o que ele vai fazer? Esse 10 vai passar multiplicando. Sempre que se aqui ele está dividindo, quando ele troca o lado, ele passa invertendo a operação. Dividindo desse lado, vai passar multiplicando do outro. Menos 4 décimos vezes 10 igual a menos 1 vezes x menos 12 elevado ao quadrado. Realizada a multiplicação, 10 vezes 4 décimos, eu fico com menos 4. E esse menos 1 só ficou o sinal negativo aqui. Agora, o que eu faço? Para eliminar esse sinal negativo dos dois lados, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicando menos 4 por menos 1 fica 4 e esse sinal negativo também desaparece. O que eu vou fazer agora? Aqui é um produto notável, nós vimos no exercício anterior. Então, só pegando o mesmo modelinho, desenvolver o produto notável. Produto notável desenvolvido. O que eu preciso fazer? Preciso ajustar essa equação para ela ficar parecida com a equação de segundo grau que nós conhecemos. Nota que esse 4 ele é positivo quando ele está no lado oposto dos outros termos, correto? Se eu passasse ele para cá, ó, ele ficaria negativo. Então, a única coisa que eu fiz foi escrever essa equação aqui e dizer que esse menos 4 passou para esse lado aqui, ó, ficou negativo. Bem, termos semelhantes, o que eu tenho lá? X ao quadrado menos 2x mais 140 igual a 0. Aqui eu tenho a minha equação do segundo grau. O que eu vou fazer agora? O nosso roteirinho de resolução, certo? Um tempinho para vocês e aí nós seguimos com a correção.
Ok, gente. Seguindo então com o nosso roteiro, né? Vamos aplicá-lo agora. Solução. Primeira coisa, identificar os coeficientes. Quem são eles? A, B e C. Coeficiente, o valor de A é o 1, o valor de B, menos 24, e o valor de C, 140. Próximo passo. Com os coeficientes identificados, calcular o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 140. Menos 24 ao quadrado, 576. Menos 4 vezes 1 vezes 140, menos 160. 576 menos 560, o meu delta é igual a 16. Tranquilo. Seguiu agora, fórmula de Bhaskara. Então, vou substituir A, substituir B e substituir o meu delta. Menos 24, né, usar parênteses sempre, delta igual a 16 e 2 vezes 1. E aí eu tenho que o x é igual a 24 mais ou menos 4 dividido por 2. Calculando x1 e x2. x1, 24 mais 4 dividido por 2, 28 dividido por 2, eu tenho x1 igual a 14. x2 igual a 24 menos 4, dividido por 2, 20 dividido por 2, eu tenho x2 igual a 10. Nós temos lá a nossa quinta etapa, né, nosso quinto passo a ser desenvolvido. Qual é? Interpretação dos resultados, interpretar os resultados. Eu tive x1 igual a 14 e x2 igual a 10. O que eu vou lembrar do enunciado? Costumo dizer para os alunos o seguinte, que boa parte da resolução do teu problema, ele está no enunciado. O enunciado ele te fornece dicas, todas as informações estão contidas lá. Então vale a pena. A que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6 graus? Veja uma coisa, 10 horas não é no período da tarde, 14 horas sim. Então o que eu faço? Vou excluir a minha segunda raiz, o meu x2 igual a 10. Né? Então, descarta esse valor e aí eu consigo responder. Lembre-se sempre de dar uma resposta para a pergunta que foi feita. Né? A que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6 graus? A temperatura foi registrada às 14 horas. Ok? Então, aqui nós temos a verificação. Isso. E na aula de hoje, o que nós vimos? Na aula de hoje, nós vimos situação-problema envolvendo equação do segundo grau e a equação do segundo grau mesmo resolvida, né? Lembre-se de registrar a sua presença realizando a atividade do Classroom, procurar a escola caso o nosso único contato seja pela TV e terceiro, procure seu professor para eventuais dúvidas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Thank you.